O drama começa com Bon, que há um ano acorda com o mesmo tapa no rosto. No sonho, uma mulher aparece do nada e lhe dá uma bofetada. Na vida real, Bon abre os olhos com a mão tremendo, como se o corpo não conseguisse soltar o que a mente tenta esconder. Ela se senta na cama, respira e repete o de sempre. Hoje também não precisa sorrir, hoje também não precisa se divertir, hoje também não precisa parecer feliz. Não é pose, é escudo. Em Shinsu, o frio não perdoa e a escola também não. Na sala dos professores, vários docentes falam de Bon como se fosse um mistério mal encaixado, que quase não conversa, que está sempre vestida de escuro, que evita todo mundo. Lembram que ela chegou no ano passado de Seul como professora de intercâmbio, e a fofoca se faz sozinha, que se a mandaram para longe foi por algum problema na capital. Bon ouve parte disso e, quando a cumprimentam, apenas assente em silêncio. Ela está ali, mas dá para notar que não quer se expor. Nesse dia, o corredor se agita por outro motivo. Aparece Seon Angeol, um estudante bonito e carismático que atrai olhares só de caminhar. Não parece buscar atenção, mas a atenção segue. Angeol se aproxima do professor Hong para falar de alguma coisa, e Hong o leva para o lado com cara de preocupação. Depois, em uma reunião de professores, o diretor anuncia que haverá reunião de pais depois das provas. No meio do clima normal, um par de fones de ouvido sem fio cai no chão e Bon se abaixa para pegá-los. Do lado de fora a neve cai forte. Bon vai fechar uma janela e, assim que olha para fora, sua expressão muda. Ela diz que algo perigoso está se aproximando. Ao longe se ouvem gritos de emergência. Todos correm para a janela. No pátio aparece um homem caminhando em plena nevasca usando apenas uma camiseta, como se o frio não o atingisse. É Seon Jae-ju. A reação lá dentro é imediata. Pânico. O professor Hong sussurra que, se Jae-ju perguntar por ele, devem dizer que hoje ele não está. Os professores se dispersam e até o diretor desaparece. Um docente tenta detê-lo com um vaso de planta como arma improvisada, mas Jae-ju arrebenta o portão trancado com um empurrão e o vaso acaba em pedaços. Bon observa e, sem querer, pensa o mesmo que todos: aquele homem não encaixa. Ela nota uma marca na mão dele, com os rumores no ar, imagina o pior. Enquanto isso, Jae-ju entra e pergunta pelo professor Hong. Um professor, morrendo de medo, diz que Hong não veio. Jae-ju se senta em uma mesa como se nada tivesse acontecido e decide esperar. O absurdo é que Hong está escondido embaixo dessa mesma mesa, tremendo. O diretor junta coragem e sai. Pergunta o que está acontecendo. Jae-ju explica o motivo. Angeol foi escolhido para um prêmio, mas correu o boato de que o cancelaram. Angeol foi pedir explicações e o professor Hong o feriu com um comentário, que aquele prêmio só é dado a alunos que têm pais. Jae-ju não vem pelo prêmio em si, vem por essa frase. Além disso, deixa claro que Angeol não ligou para ele. Foi outra pessoa que contou e ele veio falar cara a cara. O diretor tenta acalmá-lo oferecendo café e pedindo a uma professora que o prepare. Isso só piora tudo. Jae-ju se enfurece, não porque falta café, mas porque o incomoda ver uma docente colocada para servir como se fosse obrigação dela. Ele diz que pode fazer isso sozinho. Na área do café está a senhorita Yeon e Jae-ju, com seu jeito direto, olha fixo para ela e solta um elogio que a deixa sem reação. Ninguém entende se é impulso, provocação ou simples falta de filtro. Enquanto a escola fica com aquele susto atravessado, é apresentada Choi Si-jin, uma estudante aplicada e competitiva que está grudada no celular, escrevendo e esperando resposta. Angeol se aproxima para convidá-la para almoçar com o grupo, mas ela recusa. Mais tarde, Angeol comenta com os amigos que Si-jin é a única que não parece impressionada com ele. Nessa conversa surge outro dado. Alguém diz que o tio dele veio à escola porque ele comentou sobre o prêmio. Angeol se alarma, porque sabe que isso pode explodir a qualquer momento. No escritório, o diretor ainda tenta negociar e comete outro erro, sugere ir fumar para conversar. Jae-ju explode, bate na mesa e a parte ao meio, lembrando que estão em uma escola. Então ele solta o que realmente dói. Criou Angeol desde pequeno. Deu comida, fez companhia, sustentou. Por isso, embora o chamem de tio, ele se sente no lugar de pai. Diz que não tolera que humilhem seu filho por não ter pais presentes. Com isso, vai embora. Quando ele sai, o professor Hong emerge debaixo da mesa com cara de trauma. Na sala dos professores começam os rumores, que se Jae-ju é perigoso, que se destrói lugares, que se faz coisas estranhas à noite. Contam até histórias exageradas como se fossem provas. No meio de tudo, alguém comenta que foi a primeira vez que ouviram Bon falar, porque ela soltou uma frase quando viu quebrar o portão. Angeol chega, vê o estrago e se desculpa. Sem discutir, começa a limpar.
Bon observa e diz que ele não precisa pedir desculpas por algo que não fez. Angeol vai embora, mas fica claro que essa família vive pisando em cacos de vidro. Mais tarde, Bon faz compras e recebe uma mensagem do pai, que preparou sua comida favorita, que quer jantar com ela e que pede desculpas por coisas que disse antes. Bon volta para casa com isso na cabeça, tenta abrir a porta, mas a fechadura não gira. A chave entorta completamente. Frustrada, ela joga na água e vai procurar uma cópia com outra professora. No caminho, ela cruza com Jaiju. Ele carrega alguma coisa na mão e Bon, contaminada pelas fofocas, acha que é uma arma. Entra em pânico e corre. Jaiju a segue, confuso, tentando alcançá-la para perguntar o que está acontecendo. Bon para e tenta ligar para a polícia. Nesse instante, Jaiju machuca as costas em um objeto e começa a pingar sangue. Bon paralisa, o telefone cai de sua mão. Jaiju pega e pergunta calmamente se ela estava ligando para a polícia. Assustada, Bon arranca o celular das mãos dele e implora para que não lhe faça mal. Jaiju esclarece que aquilo que ela viu não era uma faca, mas comida que ele trazia na mão. Bon prova um pedacinho e o chão se abre de vergonha debaixo dela. Explica que se assustou porque ele vinha atrás dela e por causa de uma marca que achou que fosse tatuagem. Jaiju mostra que não era tatuagem, era uma lembrança, algo que ele não quis jogar fora. Bon aproveita para dizer que seu portão não abre. Jaiju pula o muro, abre por dentro e volta a sair como se fosse a coisa mais normal do mundo. Antes de ir embora, diz que ela vai ter que pagar pelo mau momento que lhe causou. Parece uma ameaça, mas também soa como brincadeira pesada. Nessa noite vemos a casa de Jaiju. Ele está com Angeol e um homem que o trata como chefe, alguém próximo que parece trabalhar com ele. Jaiju trouxe a comida favorita de Angeol. Revela-se que o prêmio acabou sendo entregue, mas Jaiju foi à escola de qualquer jeito porque o que o quebrou de verdade foi a frase do professor Hong. Jaiju pergunta sobre Bon e fica sabendo que ela chegou de Seul no ano passado. Mais tarde, seu colega pergunta por que ele chegou tarde e se a polícia o pegou. Jaiju diz que foi ignorado. Na cabeça dele fica uma ideia fixa. Ela não se lembra dele, e ele não pretende largar essa história. Alguns dias depois, Bon anuncia em sala reunião de pais. Sidin pergunta o que acontece se os pais não puderem ir. Bon responde, firme, que eles devem comparecer. Um aluno menciona que Angeol não tem pais. Angeol fica triste por um segundo, mas logo volta a sorrir olhando para Bon. Bon diz que o caso dele é diferente e que vão conversar à parte. Ao sair, Sidin diz a Bon que seus pais também não poderão ir e que marcará um outro horário. Bon a escuta, mas uma professora se mete com um comentário sarcástico sobre se beneficiar dos pais, insinuando coisas do passado de Bon. Ela fica em choque e pede para não chamarem seus pais. Fica a dúvida se essa professora sabe de algo sobre Seul. Bon continua pensando em Jaiju e na ameaça de que ela vai pagar. Outras professoras a assustam com indiretas, como se fosse inevitável que ela o encontre de novo. Do outro lado, Jaiju entra em um restaurante e o dono fica rígido de medo. Educado, Jaiju pergunta por uma mesa e come tranquilo. Enquanto come, Bon liga para ele e o lembra da reunião de pais. Jaiju se levanta na mesma hora e todo o local se tensiona, como se um alarme tivesse sido acionado. Ao ver o efeito, Bon diz para ele ir na segunda-feira. Chega a segunda e Bon usa roupa clara pela primeira vez, como se estivesse se obrigando a mudar o roteiro. Uma mulher a avisa que ele está vindo. Bon segura Angeol e pede que ele vá embora sozinho depois da reunião. Angeol sugere que ela o veja sozinha e se retira. Jaiju entra na sala com uma planta nova. Diz que a trouxe para substituir a que foi quebrada no desastre da escola. Senta-se diante de Bon e fala com naturalidade, como se fossem conhecidos. Menciona que ela é de Seul, diz que sua mãe era de Seul e depois muda o assunto para Angeol. Comenta que o garoto não quer ir para a universidade. Em seguida começa a fazer perguntas pessoais, até tenta saber a idade de Bon. Ela se irrita e marca o limite. Ela é a professora dele, ele é o responsável do aluno, e ali acabam os assuntos pessoais. Jaiju recebe isso com um leve sorriso, como se limites fossem apenas uma porta que ele precisa aprender a abrir. Em paralelo, Sidin espera Angeol e pede desculpas por ter falado demais em sala. Em vez de discutir, Angeol pega o celular dela, salva seu número e deixa claro que, se ela tiver algum problema com ele, deve falar diretamente. Orgulhosa, Sidin o salva com um apelido de deboche. No dia seguinte, a planta se torna um estorvo no escritório. Os professores dizem que não conseguem se concentrar e decidem levá-la para fora. Três se esforçam para levantá-la e não conseguem. Aparece Jaiju,
que a ergue sem dificuldade e a coloca em seu carro. Em seguida abre a porta e diz a Bon que não é assim que se joga um presente fora. Por desconforto ou senso de responsabilidade, Bon acaba indo caminhando com ele. No caminho, Bon observa às escondidas. Jaiju percebe e diz isso sem rodeios. Depois solta uma frase que a desmonta, garante que eles já se viram antes. Bon nega, mas tenta se lembrar. Chegam à casa de Bon. Jaiju coloca a planta e olha ao redor como se reconhecesse o lugar. Bon volta a reparar no corpo dele e em suas cicatrizes, e quando Jaiju a pega olhando, pede um café como pagamento por tanta ajuda. Bon se justifica dizendo que não tem café. Jaiju vai embora. Nesse mesmo dia, o professor Hong liga para Bon e diz que passou para ela o clube ambiental. Bon se irrita, mas não pode fazer nada. Depois recebe outra ligação, seu pai, mais uma vez pedindo desculpas. Ao ouvir a voz dele, Bon desaba em choro e desliga. Então a campainha do portão toca. Bon sai e vê Jaiju ali com café pronto e sachês de café. Ele pergunta se ela está chorando e, sem dramatizar, deixa alguns doces. Sugere que, quando estiver triste, coma algo doce para se sentir melhor. Vai embora. Bon fica paralisada porque essa frase abre uma lembrança. A história apresenta Choi Yi-jong, um advogado que procura um homem há 10 anos. Dá para ver que o assunto é pessoal. Em um flashback alguém o atacou e, no presente, Yi-jong está convencido de que o homem que procura ainda está vivo. Esse homem é Jaiju. Mais adiante, Bon sai de uma livraria tentando lembrar onde viu Jaiju antes. Em frente há uma delegacia de polícia. Bon vê Jaiju saindo de lá e se esconde. Quando ele se afasta, Bon sai correndo, como se o medo fosse mais rápido que a razão. No clube ambiental, os alunos estão entediados. Sidin reclama que nunca fazem excursões. Angeol propõe ir a uma usina de energia próxima e diz que o tio trabalha lá. Bon se surpreende porque imaginava que ele não tinha rumo e, para evitar confusão, sugere outra usina. Mas a ideia já ficou plantada. Jaiju trabalha em uma usina de energia e recebe uma ligação de um dos alunos do clube. Ao fim das aulas, ele se aproxima de Bon e fala da excursão. Com uma insistência tranquila, consegue convencê-la a fazer a visita, nem que seja por um dia. Naquela noite, em casa, os pais de Sidin conferem seu boletim e a pressionam. Ela fica em segundo lugar em tudo e precisa ser a primeira. Sidin se sente esmagada. Deixa a comida intocada, se tranca no quarto e liga para alguém pedindo para dormir em sua casa. No dia seguinte, Bon sai de casa repetindo para si mesma que não vai se divertir nem se sentir feliz. Jaiju a espera no carro e Angeol se junta a eles. No caminho, Jaiju critica as roupas escuras de Bon e diz que ela deveria se vestir melhor. De repente, Angeol recebe uma ligação de Sidin, pede para descer e vai embora, deixando Bon e Jaiju sozinhos. Angeol corre até Sidin. Ela diz que por culpa dele está sempre em segundo lugar e que seus pais a repreendem. Está cansada, então decide fugir. Angeol entende que ela pretende ir para Seul e a segue. Do outro lado, Bon e Jaiju param para comer. Bon vê um prato que a faz lembrar do pai e o pede. Jaiju come o mesmo para acompanhá-la, apesar de isso lhe causar alergia. Bon percebe e pergunta por que ele insistiu. Jaiju explica que comer junto com alguém pode fazer bem para essa pessoa. Bon ri mais do que gostaria, como se abrisse uma rachadura em seu escudo. Então Angeol liga. Sidin fugiu para Seul e ele a seguiu. Jaiju decide ir atrás deles, mas Bon insiste em ir também porque são seus alunos. Quando Jaiju diz Seul, o passado de Bon volta. Em Seul, Bon lembra o que aconteceu. Em uma reunião de pais, um homem interpretou mal sua gentileza, começou a mandar mensagens e a esposa chegou a lhe dar uma bofetada e a humilhá-la. Os boatos se espalharam e ela ficou marcada como se tivesse feito algo, mesmo sem ter feito nada. Isso explica seu silêncio, suas roupas escuras e aquela decisão de não demonstrar felicidade. No presente, Angeol alcança Sidin em Seul. Ela explode porque sente que ele a persegue até ali. Eles caminham às margens do rio Han e conversam. Sidin reclama dos pais. Angeol diz que não sabe o que é ter pais, que, embora Jaiju cuide dele, isso não substitui o que ele perdeu. Sidin recebe uma mensagem e vai para uma estação. Bon e Jaiju também chegam à estação. Sidin se encontra com um homem que parece familiar para Bon. Angeol perde Sidin de vista e entra em pânico, achando que ela vai passar a noite na casa daquele homem. Bon a encontra a tempo e liga para Jaiju, mas o trem parte. Jaiju corre e os alcança na estação seguinte, entrando no metrô no último segundo. Com o movimento, Bon quase cai e Jaiju a segura. Esse contato desbloqueia a lembrança completa.
Bom se lembra de que já o conhecia. Agora, com a memória acesa, Bom se concentra em Sidin. Aponta o homem que estava com ela. Nesse momento aparece Choi Ijon, que avança para detê-lo. Revela-se que Ijon é o irmão mais velho de Sidin. Também se revela que Ijon procura Jae-ju há 10 anos. Ijon se altera ao vê-lo, e Jae-ju o pressiona por causa de Sidin. Bom entra no meio e obriga os dois a parar. O urgente é a Luna. Eles acabam voltando juntos para o vilarejo. No caminho, Sidin fala de Angeol com um tom menos agressivo. Ijon, por outro lado, fica olhando para Jae-ju com raiva contida. Um flashback mostra o passado, quando Jae-ju era adolescente, levava Angeol, ainda bebê, para as aulas porque não tinha com quem deixá-lo. Nessa sala estava Ijon. Ijon pegou o bebê no colo e, imediatamente, a criança se acalmou. Outro flashback mostra dinheiro guardado no armário de Jae-ju, sugerindo um passado complicado. De volta ao presente, Jae-ju diz que não tem nada a ver com Ijon e que são estranhos. Bom lembra que Ijon esperou 10 anos por ele e que, se fez isso, deve querer algo. Jae-ju admite que sabe o que ele quer, mas encerra a conversa. Como Angeol está exausto, Jae-ju os leva a um hotel. Não há quartos normais, só um familiar. Bom fica nervosa com a ideia de compartilhar o quarto. Ao entrar, ela bagunça uma cama decorada para tirar o clima constrangedor. Jae-ju começa a se exercitar e pede ajuda. Os rostos dos dois chegam perto demais e ambos se afastam, desconfortáveis. Na academia, uma criança corre perto da piscina e acaba se afogando. Jae-ju se joga sem pensar e atira de lá. A mãe chega e, por um mal-entendido, o estapeia. Isso atinge Bom por dentro porque a faz lembrar sua própria humilhação em Seul. Tranquilo, Jae-ju pede que a mãe primeiro verifique a condição do filho. Mais tarde, ao ver a gravação, a mãe entende e pede desculpas. Nessa noite, Jae-ju recebe uma ligação e sai. Bom, agora lembrando muito mais do que admite, decide fingir que não se lembra. No dia seguinte, Ijon leva Sidin para casa e fala com Jeon Han-hye, a mãe de Bom e atriz famosa. Ijon pede ajuda para encontrar Bom ou entendê-la. Dá para notar que ele já a viu antes e ficou marcado por isso. Sidin pede a Ijon que a ajude a estudar, e ele aceita, mas pede o endereço de Angeol. Bom tenta manter distância de Jae-ju, mas o reencontra usando o AirPod que ela perdeu. Ela corre com o outro AirPod na mão. Na escola, os professores voltam a fofocar, que Jae-ju nunca saiu com ninguém porque criava Angeol, que talvez Angeol seja seu filho, que uma mulher liga para seu telefone. Bom fica com essa dúvida. Um dia, Bom vê Jae-ju cavando um buraco e acha que os boatos eram verdadeiros. Aproxima-se e descobre que ele está resgatando um filhote de cachorro. O animal está ferido e com frio. Jae-ju tira a própria camiseta e fica sem camisa para cobri-lo. Na clínica, Bom vê cicatrizes nas costas de Jae-ju e uma marca em sua mão. Ele tenta escondê-las, mas Bom diz que ele não precisa fazer isso. Então o veterinário pergunta se ele é o pai de Angeol. Bom diz que é o tio, mas o médico insiste por causa dos documentos. Jae-ju admite, tranquilo, é o pai. Bom fica em choque. Enquanto isso, Angeol e Sidin se aproximam. Ele oferece suas anotações. Ela resiste, mas aceita ajuda. Sidin começa até a se preocupar com ele, como quando devolve o guarda-chuva e diz que não quer ganhar se algo acontecer com ele. Ijon e Jae-ju também batem de frente. Jae-ju diz que devolveu o dinheiro que ele veio buscar, inclusive várias vezes. Ijon responde que não queria dinheiro, queria um pedido de desculpas. Jae-ju se recusa. Vendo a tensão, Sidin propõe ao irmão se juntar a ela para se vingar, embora não fique claro o quanto disso é brincadeira e o quanto é dor. Na papelada do filhote é revelada mais uma brincadeira pesada. Jae-ju registrou como Angeol e colocou como pais ele e Bom. O veterinário diz que o filhote ficará retido por 10 dias. Bom não sabe se ri ou reclama. Com o tempo, Bom e Jae-ju compartilham mais momentos. Em uma refeição, diante dos funcionários, Jae-ju a trata como se fosse sua esposa, como se quisesse normalizar algo que ainda não existe. Bom o convida para beber, talvez para entender o que sente ou para retribuir o favor que ela já se lembra. Um colega de Jae-ju coloca ideias na cabeça dele. Se Bom está fazendo coisas novas, talvez goste dele. Quando se encontram, Bom usa roupas claras e o recebe com um pequeno sorriso. Ela o alimenta com a mão e a proximidade se torna real. Caminhando, Bom elogia o trabalho de Jae-ju e menciona que seus alunos irão à usina. Jae-ju tenta perguntar se ela sente algo por ele, mas não consegue. Até que Bom solta, sim, ele está pensando certo. Jae-ju fica feliz. E Bom completa,
Agora sim ela se lembra dele. Volta o flashback completo. No dia em que se conheceram, Bon estava destruída e bêbada em Seul. Jae-ju a segurou quando ela quase caiu, tirou a bebida de sua mão, deu comida e doces, dizendo que coisas doces ajudam quando alguém está triste. Depois a salvou quando ela, cambaleando, ficou parada na frente de um caminhão. Ele correu e a tirou dali a tempo. Foi ali que tudo começou. No presente, Jae-ju faz uma pergunta que a incomoda, se naquele dia foi um acidente ou se ela queria se machucar. Bon se enfurece. Sente que ele está se enfiando rápido demais em sua ferida mais profunda. Diz que ele não é seu amigo, que não tem direito de pedir explicações, e exige que ele não se envolva mais em sua vida. Vai embora e o deixa com a frase atravessada no peito. No dia seguinte, frustrada, Bon chuta uma árvore sem pensar e acaba mexendo em uma colmeia. As abelhas passam a persegui-la. Ela tromba com Yi-jong e ele a ajuda, mas acaba todo picado. Bon cuida dele e Yi-jong aproveita para se aproximar, leva sua comida favorita, entrega seu cartão e insinua que ela ligue. Ao mesmo tempo, Jae-ju manda mensagens pedindo desculpas, admitindo que talvez tenha exagerado. Chega o festival esportivo da escola. Time azul e time branco. An Jae-ol está no branco e Si-jin no azul. Bon tira uma bolinha e cai no branco. O professor Hong diz que o azul é fraco e tenta trocar Bon à força por outra pessoa. Ela fica pensando em como corrigir essa injustiça. Em casa, prova a comida que Yi-jong levou e o sabor lhe lembra o pai. Ela começa a chorar e liga para Yi-jong, mas ele não atende. Lá fora, chega o homem que vai tirar as abelhas. É Jae-ju. Bon diz que não importa se ele quebrar alguma coisa, só quer se livrar do problema. Jae-ju derruba a colmeia e a esmaga, resolvendo rápido. Bon chega a pedir que corte a árvore. Enquanto ele corta, Bon fala ao telefone com Yi-jong, diz que a comida lhe parece familiar. Yi-jong oferece a receita e ela sugere se encontrarem. Jae-ju ouve, fica com ciúmes e corta a árvore de uma vez. Ela cai em direção a Bon, mas Jae-ju a segura e a salva, de novo. Bon o confronta e o acusa de não respeitar seus limites, de persegui-la. Jae-ju insiste que só quis ajudar, que se sente culpado. A tensão sobe. Mais tarde, Bon se encontra com Yi-jong para agradecer. Ele parece entendê-la bem demais e solta frases como se lesse seus pensamentos. O pior é que Jae-ju está por perto ouvindo. Sem dizer nomes, Yi-jong comenta que algumas pessoas entram na vida da gente mesmo quando a gente não as chama. Jae-ju vai embora ferido. Então é mostrada a raiz familiar de Bon. Yi-jong se reúne com os pais dela. O pai está feliz porque ela voltou a comer. Yi-jong pergunta por que Bon foi embora. Em flashbacks, vemos que ela quis levar um caso adiante e a mãe, preocupada com sua imagem de atriz, se negou. Bon buscou apoio no pai e ele duvidou dela por causa dos boatos. Essa falta de confiança a empurrou para longe. No presente, o pai entrega documentos. Bon estava juntando provas para um processo. Yi-jong os analisa como quem finalmente entende o tamanho do golpe. Chega o dia do festival e da reunião de pais. Yi-jong aparece representando Si-jin e assume a liderança do time azul. Jae-ju chega representando An Jae-ol e lidera o branco. Os dois se tornam rivais oficiais. Yi-jong trabalha motivação e mente. Jae-ju treina as crianças com energia e sinceridade. Si-jin acusa An Jae-ol de ter trazido o pai para vencer fácil. An Jae-ol jura que não sabia de nada. Si-jin admite que não entende se ele a ajuda ou zomba dela, porque às vezes sua gentileza parece pena. Naquela noite, Si-jin lança para An Jae-ol um desafio meio infantil. Se o time azul ganhar, ela quer uma selfie com ele. Chama-o de perdedor de brincadeira, mas vai embora sorrindo, e An Jae-ol fica ali, sozinho e esperançoso. Em uma cena mais tranquila, Bon e Jae-ju alimentam um filhote, que todos chamam de Bon. Eles falam com o cachorro como desculpa para se mandar indiretas, que ele só quis ajudar, que devolveu dinheiro para o cuidado do animal, que quer trazer o troféu como promessa. Nada é dito claramente, mas tudo é sentido. No grande dia, An Jae-ol tenta impedir Jae-ju, diz que Bon está no time azul e que ele deveria deixar o azul ganhar. Jae-ju diz ao seu time que aproveitem e que não se obcequem pela vitória. Chega a se aproximar de Yi-jong e o incentiva em segredo para animar o azul. Parece disposto a perder se isso deixar Bon feliz. Mas então Bon aparece, caminhando com segurança, e deixa claro que está no time branco. Yi-jong, Jae-ju e An Jae-ol ficam em choque. Com essa virada, a história corta e deixa a pergunta no ar. Se Bon está no branco, quem vai ganhar? E o que vai acontecer com tudo que ficou em aberto entre eles? Isso saberemos no próximo resumo. Fim do drama.